Se você sofre abuso emocional ou está em uma relação abusiva, saiba se você é dependente emocional. E no episódio de hoje, abusadores e limites. Gente, abusadores testam seus limites constantemente. Todo abusador é emocionalmente imaturo. Isso faz com que ele queira o tempo todo testar seus limites para ver se ele pode ir além com você. Ele é incapaz de suprir as próprias necessidades, isso torna ele bastante imaturo. Eu vou fazer uma analogia aqui para deixar bem claro o que é isso, né? Quando a gente pensa no bebê, um bebezinho, ele precisa de alguém que cuide dele o tempo todo, que o estimule a andar, a falar, a sorrir. Ele precisa disso. Assim como o abusador precisa de alguém que se responsabilize pelas coisas, se responsabilize pela vida dele. E essa pessoa, normalmente, é um dependente emocional. Alguém que gosta mesmo de assumir as responsabilidades dos outros. Alguém que gosta mesmo de sentir que é necessário, que ele é querido, que ele é valorizado, que ele pode ser ali o herói, uma heroína, que ele pode salvar o outro. Então eles buscam esse tipo de relação. Ele se comporta sempre de uma maneira inadequada, ou seja, exigindo que o outro lhe forneça tudo aquilo que ele precisa e o que ele mesmo nunca vai fazer por ele. Então, tudo que acontece ao redor de um abusador, todos os eventos, ou seja, se ele consegue um emprego ou se ele não consegue um emprego, se as coisas dão certo ou não na vida dele ou dela, o que quer que seja, ele vai deslocar essa culpa. Nunca será culpa dele. Ele não assume as responsabilidades. Ele ou ela, abusadores, jamais assumem responsabilidade pelo que fazem. Portanto, eles vão precisar de invadir os limites de alguém para que esta outra pessoa responda por tudo aquilo que eles não conseguem definitivamente resolver. Quando a gente fala que eles são imaturos emocionalmente, é importante que você entenda que eles não são assim à toa. Essas pessoas, elas têm uma estrutura de personalidade que parou de funcionar adequadamente, ou seja, deixou de ser funcional, passou a ter uma disfuncionalidade, provavelmente na formação dessa personalidade. Ou seja, ou eles ficaram parados lá na infância, eles pararam esse crescimento emocional, ou eles pararam na adolescência e início da fase adulta, né? Isso por quê? Porque eles podem ter sido muito mimados, porque podem ter sido muito negligenciados. E alguns têm de fato transtornos de personalidade, seja transtorno da personalidade borderline, narcisista, histriônica, entre outras, antissocial, ou apenas alguns traços bastante fortes e marcantes de qualquer uma dessas personalidades. Isso faz com que essa pessoa seja muito disfuncional e ela não vai conseguir lidar com responsabilidades. Ela vai precisar sempre culpar alguém. Agora, é importante que, independente de qual seja o traço da personalidade ou se existe algum transtorno ou não, você perceba que todo e qualquer abusador, todos eles, são emocionalmente imaturos. Eles têm uma fragilidade emocional enorme, eles são capazes de se magoar com uma palavra, com um gesto, com um olhar. Eles são altamente sensíveis a isso, hipersensíveis. Porém, todo abusador se ofende com facilidade, porém ele é incapaz de perceber o quanto ele ofende o outro. Ele é incapaz de fazer o exercício de se colocar no lugar do outro, ou seja, tem baixa empatia. E se você parar para observar como são as crianças
costumam ter mais baixa empatia mesmo, faz parte do crescimento emocional. Muitas vezes, durante o nosso período de infância e adolescência, a gente passa por momentos extremamente narcisísticos e é importante para o nosso crescimento, né? Para o estabelecimento do nosso eu, do ego. Sim, faz todo sentido. Porém, isso passa. Com o tempo, você vai começando a compreender que não só os seus sentimentos são importantes, mas o das outras pessoas também. Você começa a entender porque você vive numa sociedade, que as outras pessoas também têm importância, os sentimentos delas também devem ser respeitados. Então você começa a ter um outro entendimento. Então, sim, é saudável o comportamento mais egoístico, narcisístico em determinados momentos da vida. Agora, quando o adulto não transforma isso dentro dele, quando ele não consegue ver o outro com devido respeito, empatia, solidariedade e até mesmo amorosidade, existe alguma questão fundamental a ser trabalhada e relacionar-se com pessoas assim jamais trará satisfação a você. Assim como a criança e o adolescente, o abusador também vai ter ataques de fúria. Às vezes, por coisas simples, ele não consegue se expressar claramente o que ele sente. Então, ele pode ter ataque de fúrias, ela pode ter um ataque de fúria, quebrar tudo, ficar nervoso, ficar nervosa, com coisas muito simples que uma conversa resolveria. Eles não vão conseguir lidar com isso de uma maneira mais natural, mais controlada. Outro exemplo de que são imaturos emocionalmente é que eles buscam sempre se relacionar com pessoas mais fortes do que eles, que tenham um brilho próprio, que eles sintam que podem ter algum benefício dentro desse relacionamento, que eles possam suprir suas necessidades diante dessa pessoa. Então, alguém que está buscando sempre suprir as próprias necessidades a qualquer custo. Para essa pessoa é tão importante que aquela outra lhe forneça as coisas, né? Forneça coisas que ela poderia fazer por ela, mas ela delega, ela não faz. Então, assim como uma criança, ela deixa de fazer por ela para conseguir alguém que faça as coisas que ela deseja por ela. Outro exemplo clássico de maturidade emocional é a reclamação excessiva, que traz dentro desse guarda-chuva da reclamação excessiva a falta total de compreensão do outro, das situações, da realidade. É uma total inabilidade de lidar com as coisas que estão acontecendo, com a realidade, com os fatos, com o outro, como é o outro. Então há muita irritação, há muita reclamação, demais, excessivamente. Por quê? Porque não existe compreensão, né? Outro exemplo é que invejam tudo que não tem e querem ter tudo, mesmo sem ter feito absolutamente nada para conseguir aquilo. Então é exatamente como uma criança, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e isso demonstra uma imaturidade emocional muito grande. Como toda criança, podem querer provocar ciúmes até dentro de uma relação afetiva para sentirem-se valorizados, né? Então aquelas criancinhas, né, na escola que fazem bullying uma com a outra e muitas vezes não tem essa sensibilidade do sentimento alheio, né? Assim como essas criancinhas, essas pessoas se comportam assim também na vida adulta. Já pensou que é difícil você lidar com isso? A pessoa faz bullying ou provoca situações constrangedoras na frente de outras pessoas, né? Ou ela vai provocar ciúme, dá um jeito de mostrar que ela está interessada em alguém, ele está interessado em alguém.
para ver se você se desperta em você ciúme, se você faz alguma coisa. Então, quer dizer, imagina você lidar, né? Você que lida com isso, que está me ouvindo aí, que lida com isso ou já lidou com isso, você sabe muito bem como é complicado a gente lidar com um adulto imaturo emocionalmente, né? Muitas vezes, ao invés de conversar de forma madura dentro de um relacionamento, né, para entender o que está acontecendo, não, vou conversar, eu vou dizer que não gosto, vou ver o que ela me fala, o que ele me fala, né, vou dar um feedback. Como pessoas mais que lidam com as coisas de uma maneira mais natural e que têm uma personalidade melhor estruturada, né? Pessoas mais funcionais fazem isso. Elas conversam, elas sentam e conversam. Olha, eu não gostei disso, eu gostei daquilo. Poxa, você podia fazer diferente nisso. Como que você se sente em relação a isso, né? Elas têm capacidade de conversar a respeito do relacionamento. Uma pessoa transtornada ou disfuncional ou que tem traços de personalidades complicadas, elas não vão ser capazes de conversar a respeito. Ou elas vão ter verdadeiros ataques de fúria, né? Querendo fazer com que o outro se intimide, tenha medo, enfim, provocar, né? Acessar os botões do outro, deixar o outro totalmente bagunçado, né? Ou então elas vão simplesmente fazer um tratamento de silêncio. Já pensou fazer um tratamento de silêncio com seu parceiro, com a sua parceira? Não gostou de alguma coisa, ao invés de chegar lá e conversar e esclarecer, vai ficar quieto, não vai falar mais nada. Ou talvez já pensou sumir alguns dias? Sim, as pessoas imaturas emocionalmente também fazem isso. De repente você está num relacionamento com a pessoa, tá tudo bem? Do nada ela ficou chateada com alguma coisa, ou enfim, né? Virou, mudou a lua, ela resolveu simplesmente sumir. Ele resolveu simplesmente sumir. Fica alguns dias fora, não fala no assunto, não atende celular, não responde mensagem e aparece na tua casa depois, ou então na casa onde vocês moram, ou então, enfim, aparece de alguma maneira ou responde tua mensagem 15 dias depois, como se nada tivesse acontecido. Já pensou? Isso é uma demonstração clara de imaturidade emocional. O egoísmo, que eu falei para vocês, que é tão comum, né? Quando a gente pensa nas crianças, a criança, tudo meu, esse brinquedo é meu, isso é meu, tira daí, é meu, não sei o que, eu quero esse brinquedo, eu quero isso, eu quero aquilo, é tudo meu. Sim, para a criança isso é super comum, faz parte da aprendizagem, é um momento que ela precisa disso para desenvolver o eu. Porém, em adultos, né, esse egoísmo total, de pensar no prazer só para si próprio, de não estar nem aí de compartilhar, de fazer aquela coisa de, bom, hoje eu quero ir naquele lugar e tal, vamos juntos num determinado restaurante, aí daqui a 2 semanas a gente pode viajar para aquele lugar que você quer ir, né? Quer dizer, é você compartilhar, é você entender essa coisa de que não é só você, é também fazer aquilo que o outro gostaria de fazer, né? Então, dentro de uma relação afetiva, dentro de um relacionamento, é necessário que a gente saia desse lugar de egoísmo. Então, vamos ver, vamos dividir. Em um momento podemos fazer isso que eu gosto, no outro isso que você gosta, mas não. A pessoa abusiva é tudo do jeito dela, da maneira como ela quer e acabou. Não tem conversa. Há muita instabilidade emocional, ou seja, a pessoa ou ela fica muito excitada, igual aquela criança, sabe? Quando tá chegando naquele lugar onde ela quer ir, tá chegando, ai mãe, que bom, não sei o quê. A pessoa fica empolgada, muito excitada e de repente muito triste. Então, essa variação emocional também demonstra uma situação que pode provocar um abuso. É muito difícil conviver com pessoas instáveis emocionalmente. Fora isso, justamente por isso, eles não controlam suas emoções, facilmente gritam, xingam, entram em discussões desnecessárias, podendo chegar até mesmo às vias de fato. Ou seja, né? Sair na mão com as pessoas, discutir no meio da rua, arrumar uma briga de trânsito, né, envolver você numa briga de trânsito, por exemplo, ou então agredir a própria parceira, o próprio parceiro. Podem chegar a esse
né, a essa situação absurda. Por serem tão imaturos emocionalmente, são capazes de falar mal daqueles que o ajudaram ou a ajudaram em diversos momentos, como, por exemplo, o patrão, ex-mulher, os próprios pais, são capazes de falar mal. Isso demonstra a deslealdade dessas pessoas. Pessoas imaturas emocionalmente são principalmente desleais. E não pense você que se elas fazem isso com os outros, elas não farão isso com você. Obviamente que farão e fazem, e fazem. Se não fazem na sua frente, fazem pelas suas costas. A deslealdade é uma situação de baixa empatia e muita imaturidade emocional. É ingratidão. Assim como toda criança, precisam de atenção. Isso demonstra imaturidade emocional. Competem o tempo todo por atenção, são capazes de competir até no dia do aniversário da vítima com ela porque querem ser admirados, ficam se mostrando como pavões, gostariam de ocupar todos os espaços e receber todos os aplausos. Agora, por que abusadores são atraídos por dependentes emocionais? E por que dependentes emocionais se relacionam com abusadores? Vamos lá, vamos chegar no ponto que você que é dependente emocional quer saber. Por quê? Porque todo dependente emocional, entre outras coisas, tem fronteiras muito frágeis. O que significa isso? Significa que o dependente emocional não tem bordas. Sim, ele não tem limites, ele não coloca limites. Isso aqui é minha vida, isso aqui é sua vida. Não, não, não. Ele vai deixando que as pessoas entrem, façam parte da vida dele. E às vezes vai permitindo que as pessoas vão tomando uma conta da vida dela, que de repente esse abusador, essa abusadora consegue destruir as relações sociais da vítima, as relações familiares, destrói as suas finanças e até mesmo o seu trabalho. E aí, após tudo isso de presente, eles podem, ou ele ou ela, te dar um belíssimo pé na bunda e você fica ainda com um estresse pós-traumático, porque toda relação abusiva gera um estresse pós-traumático. E é por isso que é tão importante que você se cuide, que você se trate, que eu sempre bato nessa tecla, que você trabalhe no seu autoconhecimento. Eu não estou aqui falando toda semana à toa com você. Eu preciso que você compartilhe esse áudio com mais pessoas. Muita gente está hoje numa situação de abuso emocional. E eu sei que esse abuso emocional não é fácil de provar, não é nem necessário provar. Você só precisa sair daí, certo? Porque quem aceita viver de migalhas de amor jamais, jamais será valorizado, valorizada. Vê se você para de perder a única coisa que você tem, que é a coisa mais valiosa do mundo, de todas as coisas que você pode ter. Essa é a coisa mais valiosa do mundo. É o seu tempo. Pare de perder o seu tempo com pessoas abusadoras. Saia daí já. Vem para a terapia, compartilhe esse áudio. E eu desejo que você consiga ter a sua consciência iluminada nesse momento. Perceba que existem infinitas possibilidades e você não precisa continuar vivendo de migalhas. Você merece mais, tá bom? Eu desejo que você tenha uma excelente semana. Me segue no Instagram, Joana Tinelli Pará. Segue o canal no YouTube também, Joana Tinelli Pará. Gratidão, paz e luz. E não aceite receber migalhas de amor. Acompanhe o podcast, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Você pode ajudar alguém a sair do abuso emocional hoje. Liberte-se, decrete a sua independência emocional.